Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Jorgelina, professora de espanhol, e hoje vim trazer uma dica bem importante para você aprimorar, melhorar o seu espanhol. E talvez você já ouça podcasts ou você esteja procurando por podcasts para aprimorar e melhorar o espanhol. Hoje eu tenho 6 dicas de podcasts que você pode ouvir na internet para melhorar a sua compreensão auditiva, melhorar o seu conhecimento sobre cultura, melhorar o seu vocabulário. Mas ainda, se você não estiver inscrito no canal, aproveita, se inscreva, aperte o sininho que é para receber as notificações semanais sobre nossos vídeos. E aproveita também de seguir a gente nas redes sociais e de compartilhar com os amigos. Ok, se você ainda não sabe o que é um podcast é um formato que ultimamente está muito de moda e é um áudio que você pode ouvir, pode achar no Spotify ou em outros canais também para você treinar o seu espanhol. Eu ouço muitos podcasts nas outras línguas que eu estou estudando também e realmente eles ajudam e contribuem muito no aprendizado. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente está em contato, mais a gente aprende. Às vezes a gente está lá estudando uma estrutura gramatical e a gente está praticando e praticando, mas realmente quando a gente escuta essa estrutura falada por um nativo, ou a gente começa a ouvir quais são as palavras mais comuns de serem utilizadas, isso ajuda muito. Então hoje aqui eu trouxe umas dicas de podcast me baseando numa pesquisa que eu fiz e também em sugestões de alunos que já usam esses podcasts para aprender no dia a dia. Se você tiver alguma sugestão e você já está estudando a partir de podcasts, deixa aqui nos comentários para eu saber. Muito bem, vamos com o primeiro podcast que é TED em espanhol. TED espanhol ou TED espanhol. Pois bem, esse TED em espanhol significa tecnologia, entretenimento e design, e foi organizado a partir de uma associação sem fins lucrativos, onde as pessoas foram fazendo diferentes tipos de vídeos sobre cultura, sobre psicologia, sobre autoconhecimento, diversos temas. Então aí as pessoas vão falando, né, são convidadas para falar sobre diversos assuntos. Para mim, particularmente, eu ouço muito TED em espanhol por diferentes motivos. Eu acho que é uma ideia muito boa. Se você quiser assistir o vídeo, tem para assistir aqui no YouTube, mas também dá para achar no Spotify. A segunda sugestão que eu tenho é Espanhol Automático. Espanhol Automático. Este podcast é organizado por um casal de Barcelona para tratar especificamente temas referidos com espanhol. Então aqui não são só temas variados, mas mais especificamente gramaticais. Então, por exemplo, você pode ter expressões em espanhol, a diferença entre um tempo verbal e o outro, e eles vão falando de uma forma muito lenta, então dá para entender perfeitamente. A terceira sugestão é o podcast Café del Sur, Café del Sur, que você pode achar assim desse jeito na internet. Estes podcasts são um pouco mais extensos porque eles são feitos a partir de um programa de rádio, a Rádio Nacional da Espanha, e quem apresenta o programa, ele é um historiador, um crítico teatral também, que vai falar sobre diversos assuntos muito interessantes culturalmente, como por exemplo teatro, música principalmente, são um pouco mais extensos, mas vale muito a pena ouvir esses podcasts. A quarta dica é o podcast Hoy Hablamos. Hoy Hablamos. Eles postam diariamente, de segunda a sexta-feira, podcasts diferentes falando sobre coisas de atualidade, sobre diferentes personagens do mundo hispano. É muito interessante e esse foi muito indicado por alunos que ouvem esse podcast.
A quinta sugestão que eu tenho para vocês é o podcast Rádio Ambulante. Rádio Ambulante. Essa série de podcasts eu acho muito interessante, são apresentados por um peruano, portanto vocês vão ouvir um sotaque peruano e são sobre histórias de personagens latino-americanas. Não somente sobre personagens, mas assim histórias cotidianas de pessoas daqui de Latinoamérica, então é muito interessante. E a sexta e última sugestão que eu tenho para vocês é Latinos en el extranjero. Latinos en el extranjero. Eu achei esse podcast bem interessante para quem quer aprimorar o conhecimento em sotaques do espanhol, porque é a história de diversos imigrantes que vão para outros países e eles contam como que está sendo o período de adaptação, como que estão sendo os costumes, tudo em espanhol. Então é muito interessante para vocês ouvirem histórias, né? Aprenderem vocabulário, mas não somente isso, para vocês ouvirem outros sotaques do espanhol. Muito bem, amigos, essa é minha sugestão para vocês. Lembrem que quanto mais a gente está imerso na língua que a gente está estudando, mais a gente aprende. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de podcast que vocês já estão ouvindo para treinar o espanhol, deixa aqui nos comentários para eu saber e para compartilhar depois em algum outro vídeo. Muito obrigada por vocês terem participado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!